Vamos entender hoje quando é que a gente vai falar efetivamente sobre Botox para cachos em clientes que estão em transição capilar. Será que vale a pena ou será que a gente tem que negar esse tipo de atendimento? Esse é o conteúdo que você vai assistir. Eu quero desmistificar algumas coisas na sua cabeça. Se você já é especialista em cachos naturais, mantenha a mente aberta aqui, por favor. Se você é especialista em alisamentos, também mantenha a mente aberta para esse novo mundo que está com muita força, que é o mundo dos cachos naturais. E se você está começando agora, já começa aí certo, beleza? Porque existe uma necessidade muito grande da gente encontrar gente que tenha mais interesse em resolver a nossa vida do que criar mais problemas. Hoje eu vou te falar como empresária, empreendedora, mas também vou te dar alguns feedbacks como clientes, né? Afinal, eu atendo pessoas de diversos perfis de cabelos, realidades, estados, né, do Brasil diferentes mesmo, então eu consigo compartilhar com você um conteúdo um pouquinho mais denso que vai ajudar no seu trabalho, na sua percepção, tá? Então se esse vídeo fizer sentido para você, deixa um like aqui pro YouTube e entender que, legal, alguém tá vindo aqui falar com as cabeleireiras e esse é o meu interesse, porque lá no Instagram, lá no TikTok eu falo com o cliente final, né? Eu também tenho um conteúdo no Instagram para as minhas alunas, porque eu decidi transformar o meu conhecimento em uma metodologia que eu ensino pessoas que querem aprender mais sobre Botox para cachos, mas hoje eu quero falar especificamente das clientes que estão em transição, para você saber pelo menos como lidar, né, com essa abordagem desse atendimento. Se você já é especialista em cachos, você já atendeu aquela cliente que procurou ali por um Botox, por um relaxamento, por algo ali que deu uma abaixadinha na raiz dela, não é? Eu não sei qual foi a sua reação, mas com certeza você sabe o que acontece dentro de um salão de cabelos naturais e principalmente quando você fala que você tem esse rótulo de especialista em naturais, as clientes se sentem mais seguras em te procurar. Por isso que eu tenho interesse em conversar contigo, principalmente, para você saber como abordar a sua cliente com carinho e entender o lado dela, mais do que o que de repente você aprendeu num curso que talvez, só talvez, te colocou em um novo rótulo. E eu tenho interesse aqui que você seja um profissional livre, para você mostrar para o mundo, para a sociedade, o seu talento. Então, todos os cursos que você fez até aqui vão somar na sua carreira. O que der certo você usa, o que der errado você joga fora, inclusive no que eu vou te falar aqui hoje. Beleza? Vamos combinar assim? Se já fez sentido, comenta aqui qual é a sua dificuldade com o mundo dos cabelos naturais, porque de repente eu também posso te ajudar com isso. Beleza? Eu também sou especialista em cabelos naturais, apesar de hoje ser mais conhecida no mundo aí do Botox para cachos, tá bom? Então, nosso primeiro tema de hoje é o seguinte: as clientes que estão em transição estão meio que desistindo da possibilidade de usar os seus cabelos naturais e estão sim procurando ali o tal do alinhamento para as raízes delas, certo? Por que raízes? Porque ainda estão em transição. Então, antes da gente falar sobre isso, você precisa saber o que de fato é uma transição. Porque a gente aprende que a transição é só a desistência do alisamento barra relaxamento. Quando na realidade a transição ela acontece em diversas personalidades, né? Digamos assim. Ela pode ser uma transição de cor. Inclusive, no meu ponto de vista, que sou uma pessoa que pinto a minha raiz, porque eu tenho branquinhos, ainda não aceitei eles, de todas as químicas existentes, a química da cor é a que deixa a gente mais refém, né? Porque uma aplicação a cada 30, 40 dias, tem gente que aplica a raiz a cada 15 dias, né? Então, assim, de tudo que a gente já é refém na área da beleza, na minha visão, a da coloração, coloração mesmo, tintura, é a pior, tá? Pior até do que mechas, né? Apesar da agressão ser diferente. Mas quando a gente fala de transição capilar, a gente pode estar falando de relaxamento, a gente pode estar falando de alisamento, a gente pode estar falando de efeito de botox, de alisamento para botox para cachos. A gente pode estar falando de trança também, porque é muito comum clientes crespas procurarem ali pelas tranças para enfrentarem de forma mais leve, né, a sua aceitação com o seu novo perfil de cabelo. E as tranças ajudam muito. O problema é quando elas decidem tirar, que aí elas encontram o arquétipo oposto e aí entra o quê? A transição de imagem. A transição de imagem de todas as transições é a que mais dói, gente. Porque as outras é só a desistência de fazer alguma coisa antiga. E aí, quando você entra na imagem nova, que você olha pro espelho e você fala, cara,
Não sou eu. Eu acho que isso aí vai acontecer com todo mundo que enfrentar uma transição, sabe? Mas tem gente que enfrenta ela dia após dia. Isso acontece muito com quem para de pintar o cabelo. Que você olha e você vê, ai, 2 dedinhos, ai, 3, ai, 4. Daqui a pouco o cabelo tá na metade, né? E aí metade branco, metade escuro ou colorido. Então, existe a forma de passar pela transição raiz, aquela que você vai consumindo ou sendo consumida também dia após dia com seu reflexo no espelho, e existem as transições camufladas, que são as transições de trança ou as transições de escova, né? Que você passa uma vez, eu fiz isso, eu escovei meu cabelo a transição inteira e deixei mais pro final para eu assumir o cabelo e cortar. Não fiz Big Shop também assim de maneira rápida. Eu fui cortando aos poucos e escovando meu cabelo durante a minha transição. Só que o que aconteceu? No final dela, a transição de imagem me pegou, não teve jeito. Aí foi o corte Tramontina, né? Tomei aquela porrada gigantesca e eu falei: esse cabelo não é meu, não gostei. E eu estava num momento tão vulnerável da minha vida que eu comecei a sofrer um certo tipo de cancelamentozinho na internet, que as pessoas falavam coisas assim pra mim. Ah, tá até legal esses cachos aí, mas fazendo com Babyliss é mole. Não é Babyliss, é o meu cabelo. E eu não gostava do meu cabelo, gente. Ele era. Porque eu finalizava e ele ficava muito definido, muito. Eita! Muito definido, muito brilhoso. E eu era muito lisa. Então eu não gostava. Eu achava, tipo, o arquétipo da infantilidade, né? E isso me levou em lugares muito mal resolvidos que eu vou falar pra você em novos vídeos, tá? Porque esse aqui já tá um conteúdo bastante denso. Então, para você entender que a transição tem diversas formas de personalidades, de acontecimento, não é só do liso para o natural, nem do relaxamento para o natural, beleza? Então, tem as outras transições acontecendo e, principalmente, a que quase ninguém fala, que é a transição de cor, tá? Nesse período, quando que a gente pode indicar um Botox para uma cliente ou quando a gente deve negar esse serviço para cliente? Por quê? Eu vejo muito especialista só trabalhar na negação. Só que eu acho meio confuso isso. Na realidade, eu acho até meio opressor. Porque quando a cliente procura um especialista em cachos, isso significa, num primeiro ponto, é que a cliente confia mais no especialista do que no profissional tradicional. Então, ela tá te procurando para te pedir uma ajuda, uma orientação, pagar por um serviço, e o que ela ganha é uma palestra, sabe? O que ela ganha é uma invalidação da dor dela, porque isso é a negação, né? O cliente tá pedindo ajuda, tá falando: não tô gostando do meu cabelo, tô me sentindo feia, tô me sentindo estranha. E aí você vai lá e fala: nossa, mas essas são suas raízes, você tem que aceitar, esse é o seu cabelo. Você tá entendendo? Isso é muito mal resolvido para a cliente que está em transição, e isso não é sobre o especialista, é sobre ela. Então, quando ela busca ajuda e imediatamente você nega esse tipo de serviço, o que que acontece? Você sai como opressora. Mesmo que a ideia é você ajudar, de repente você faz isso para alertar a ela, né? De repente contigo foi diferente, às vezes contigo você sentiu dor nesse processo de aceitação e você acha que as pessoas se encontram a liberdade com um processo muito dolorido, mas não, gente, cada um tem um processo particular. Como eu te falei, o meu foi escovada, então eu retardei a minha transição de imagem, senti muita dor quando eu vi o meu cabelo da forma que ele era, né? E eu nem tinha esquecido dele, tá? Mas eu encontrei umas coisas emocionais mal resolvidas para mim. Então, no momento que as pessoas começaram a falar: até bonitinho assim, mas lisa é melhor, mas o quê? Olha, legal, teu cabelo super definido, mas com Babyliss não vale. Isso ali me afetava muito. Tinha gente que elogiava: nossa, seu cabelo tá lindo. E até isso me afetava. Por quê? Porque eu tava mal resolvida, porque eu tava vulnerável, porque eu não tinha conectado, eu não tinha plugado com aquela imagem, entende? Hoje, se uma pessoa me faz um elogio ou uma crítica, um elogio pro meu cabelo: obrigada, eu sei, ele é bonito. E uma crítica: foda-se, não tô nem porque você acha meu cabelo. Você tá entendendo? Porque eu já estou bem resolvida. Então, a gente nunca pode confundir, como profissional da área da beleza, que um serviço seja sobre nós. A compra não é nossa, a compra é da cliente, só que ela compra um serviço que a gente presta. Nós somos prestadores de serviços
para a sociedade. Então, separe muito bem as coisas para você saber abordar uma venda, mesmo que você não vá fazer ela, entendeu? Porque no final disso você é uma vendedora. Agora, quando de fato aceitar fazer o Botox em uma cliente em transição? Primeiro, quando ela já tiver uma temporada, né? Eu costumo fazer Botox em cliente em transição, para cachos, no caso, depois dos 6 meses da desistência da antiga química, porque 6 meses é um tempo que eu entendo que ela já está segura do que ela quer. Então, geralmente, ela já entendeu que não faz mais sentido ficar na antiga química para ela, seja lá qual for o motivo, que eu vou descobrir na entrevista. Beleza? E também quando ela já entendeu que o Botox, qual é o propósito do meu Botox para ela, né? De repente, ela, por exemplo, ela quer abaixar a raiz com Botox e ele não vai abaixar. E vamos falar sobre isso mais à frente, mas basicamente essa cliente ainda não entendeu o Botox, o meu propósito com ele para a vida dela. Então, muitas vezes eu vou ver se eu vou negar o serviço ou se eu vou afirmar o serviço na entrevista, porque o que eu faço precisa estar alinhado para a cliente, né? Com a cliente, com a necessidade dela. Porque, mais uma vez, ela confiou em mim um serviço, então eu me preocupo em efetivamente resolver a vida dela. Não transferir para ela uma crença que é minha, entendeu? Ah, mas o bonito é a raiz alta. A cliente está pensando, ué, mas eu não te perguntei isso. Eu tô falando da minha raiz, do meu cabelo, entendeu? Senão fica muito confuso, fica um mal-estar do caramba, é falta de educação mesmo, tá? Então cuidado para você não errar nisso, porque tem gente errando no básico, gente, e isso aí é uma questão de sociedade. Lembra de uma coisa, quando você for fazer os seus atendimentos, você é bom, você é boa no que você faz, isso é o mínimo. Na realidade, quando você presta o serviço para alguém, quem está comprando é o outro. Enquanto você entender que é você quem manda naquela dinâmica toda, você tem uma chance muito grande de errar no serviço, não no serviço fisicamente prestado na transformação do cabelo, mas no atendimento. Eu atendo muitas clientes de outros profissionais, artistas aqui no salão, reclamando bastante dos atendimentos e essas pessoas não voltam para eles, tá? Então, eu e você sabemos que a cliente, ela tem... Que a cliente não, né? Todo mundo tem uma predisposição ao lado negativo. Se der alguma coisa errada com o cabelo dela, com a nossa vida, a gente vai ter muito mais garra e força de falar mal de alguém do que se der certo. Se der certo, a gente só segue a vida e é isso. A pessoa não fez nada mais além do que a obrigação dela. Não é assim que funciona? Então, entenda as regras do jogo para você usar isso a seu favor. A cliente, ela vai te procurar para fazer um serviço, nunca vai ser só sobre você, vai ser sobre ela. Você é a pessoa que sabe fazer o que ela quer, entendeu? Aí você tem a chance de memorizar o seu nome na cabeça dela ou, de repente, pegar um ódio para sempre. É o que acontece. Tô falando aqui contigo, mas tô olhando a minha colinha aqui, para eu não esquecer de falar nada. Aí a gente também esbarra quando a gente não vai indicar o Botox. Mais uma vez, vamos supor que a cliente queira abaixar a raiz no Botox e ela tem um perfil de cabelo que o Botox não vai abaixar essa raiz, né? Porque depende muito da estrutura de cada fio. Quando não indicar o Botox para essa questão? Primeiro, fazendo testes de mechas. É ele quem vai te afirmar o que o cabelo consegue ou não fazer. E aí, para mim, é muito claro o que eu tenho que fazer ali a partir do momento que eu fiz o teste e o teste entregou que a cliente não vai ser feliz com o resultado dele. Aí eu nego, tá? Aí eu recuso, eu reprovo, né? Eu falo que eu reprovo o teste de mechas, não é que eu nego, senão parece que eu tô negando a cliente, não é isso não. É mais pro bem-estar dela em si do que o meu, porque afinal a compra é para ela, certo? Então existe esse carinho de você reprovar um teste de mechas, aonde você tá mostrando para a cliente que não tá batendo com o que ela quis comprar. Olha, o Botox não vai baixar sua raiz, né? Aqui eu tô vendo que ele vai te trazer um alinhamento, mas a proposta do Botox para o seu perfil de curvatura é você ter uma didática visual parecida, né, com o natural, ou quando você olha para o espelho e que você vê é a origem do seu cabelo natural, mas o toque é do cabelo quimicamente tratado, que é o cabelo sem porosidade, né? Um cabelo que quando você vai finalizar o cabelo tá mais rápido, o processo de secagem é mais
mais respeitoso, não fica tão diferente ou tão oposto quando o teu cabelo tá molhado, que são os gatilhos originais das clientes, principalmente quando elas estão em transição, que é aquele período que a gente tá meio que vulnerável, ainda não tá entendendo o que tá acontecendo com o cabelo, por isso que ela tá te procurando. Então eu penso o seguinte, no princípio básico das coisas, faça com a cliente o que você gostaria que fizessem com você se você estivesse comprando um serviço, sabe? Imagina que tu tá vulnerável pra caramba, de repente tu tá passando mal, tu vai no médico e o médico te arrasa sem você nem falar nada. E pô, tu foi lá pra pedir ajuda pro especialista e saiu arrasado, entende? Isso acontece muito no salão, gente. Se você conseguir não fazer isso com a tua cliente, nossa, você vai com certeza ganhar o carinho dela, tá? O respeito dela pra sempre, digamos, até você não errar. Eu também acho que também é muito perigoso você acabar prometendo uma coisa que o Botox não vai entregar, porque muitos profissionais da área da beleza erram na promessa. E eu costumo chamar essas pessoas de videntes. Porque geralmente quando você promete uma coisa, especialmente quando você não faz teste de mechas, nossa, você está assinando o teu nome embaixo dessa entrega. Gente, a gente está falando do cabelo brasileiro que é muito diversificado, não é verdade? Então, assim, até quando se trata de cor, quando se trata de corte, a gente não aprende na escola que a gente não deve fazer promessas. A gente, pelo menos eu não aprendi isso na escola. Eu vi na prática que o caminho do meio era o propósito. Então, quando a cliente vem cortar, vem transformar, eu pergunto para ela qual é a inspiração dela. Não porque eu vou replicar aquilo ali no cabelo, mas para eu entender o que ela entende que é bonito. Para eu saber se eu consigo ser fiel àquela entrega, sabe? Porque, por exemplo, vamos dar uma coisa assim, o Botox para cachos, né? A cliente, ela nem terminou a transição, aí ela vem e fala assim, eu quero meu cabelo igual ao seu. Não, o Botox não vai te entregar meu cabelo, eu não estou em transição. O Botox não define cabelo alisado, entende? Então, se você começa a falar, não, faz o Botox que vai melhorar, mas vai melhorar o quê? Entende? Porque melhorar para você está relacionado a uma entrega e melhorar para cliente, para dona do cabelo, está relacionado a outra coisa. Então você tem que tomar muito cuidado com essas tuas promessas se você nem entendeu o que é beleza para a sua cliente, tá? Sai dessa coisa de o padrão de beleza é o alisamento, o longo. Não, não, existem diversos padrões de beleza. Quanto mais o tempo passa, mais padrões acontecem e cada ser humano vai se apegando ao que faz sentido para ele. Então, por isso que você tem que entender qual é o padrão da cliente, para você saber se você consegue entregar aquilo ali para ela ou se você vai cair na besteira de ficar discutindo com a cliente, tentando convencer para ela que ela tá errada, né? Porque no final ela vai sair do salão e vai achar que você é meio doida, tá? Frases estratégicas para dizer não sem perder a cliente, basicamente são frases que eu olho como respeitosas, nem carinhosas, fofinhas. Olha, meu amorzinho, não passou. Eu já teria uma repulsa de uma pessoa que fala assim comigo, nem te conheço, tá falando assim comigo por quê? Então eu gosto mais de coisas mais humanas mesmo. Então, olha, tô vendo aqui que no o seu cabelo, você tá fazendo, você quer uma coisa, seu cabelo tá falando que não é o momento, entendeu? Então, às vezes a gente pode fazer uma consultoria para de repente eu posso te ajudar de outra forma e você conseguir voltar em 40 dias pra gente tentar um novo teste. O que que você acha? Eu sempre tô perguntando pra cliente, gente, o que que ela acha? É bizarro. Porque no final eu entendo que como consumidora só importa o que eu quero. Não o que o outro profissional que eu tô conhecendo agora quer pra minha vida. Isso não importa pra mim. Quando eu vou comprar um sorvete de morango, se não tem de morango, eu posso escolher se eu quero de chocolate ou não. Eu não vou comer o de chocolate porque ele é o melhor, é o que tem disponível. Não. Entende? Isso acontece se você for olhar no literal, você fala, caraca, que coisa doida, isso acontece mesmo o tempo todo. Então, se a gente traz isso para nossa rotina como especialista, como profissional da área da beleza, a gente consegue transformar o nosso atendimento em uma coisa muito mais humana, tá? Então, você consegue falar nãos de formas diferentes e você ser vista como agressora ou você ser vista como amável, né? Eu vou mais pro campo da autoridade. Eu mostro para ela que o cabelo dela não está batendo com o que ela tá pedindo. Então, eu passo a tocha para ela, a responsabilidade dela é escolher se ela quer ir para consultoria e que 99% das clientes fazem, porque às vezes a consultoria resolve tanta coisa e ela não sabe, né? E na consultoria eu costumo ser mais direcionada ali com o que faz mais sentido para a praticidade da cliente.
tá bom? Deixa eu ver. E assim, na minha visão como pessoa, cliente e na minha visão como empreendedora, o papel do especialista não é impor nada, gente. Nós somos os guias das nossas clientes. Elas estão confiando a história dela, a beleza delas na nossa mão, na nossa assinatura. Nós somos as artistas, mas a realidade é que ela que desfila com o cabelo. Então não coloque essa coisa como sendo algo sobre você, porque nem você faz isso com as suas compras. Então, na dúvida, exercite a empatia de entender que você, como pessoa, não aceitaria muitas vezes o seu atendimento. Então, quando você olha por esse ponto de vista, por essa percepção, você consegue melhorar dentro do que você promove hoje. Eu não estou falando para você ser falsa, para você ser para você ir contra a sua verdade. Eu só estou falando para você melhorar a forma que você passa isso para os clientes. Porque no final, se você estiver muito contra o que a cliente está falando, às vezes você está até na profissão errada, porque esse atendimento ao público tem que fazer sentido para o cliente. É ele que é o seu chefe, não é o dono do salão, não. Entende? Quem te dá o dinheiro, de fato, é o dono do salão, né? Se você trabalha com alguém. Mas porque você atendeu o cliente. Então, tenta sempre colocar a sua cliente como a sua principal mentora, sabe? Porque aí você vai ter a sua mente mais atualizada por o que de fato está acontecendo no mundo. Também não é para você desrespeitar o protocolo do salão, né? Afinal, você se aceitou a trabalhar ali. Mas eu tô falando que quando a gente trabalha no Brasil, numa diversidade de pessoas, de culturas, de cabelos, você tem que entender que se você entrar com a mente fechada, você está prejudicando você mesmo e todas as pessoas ao seu redor. A melhor estratégia desse jogo é você se respeitar para você conseguir dar para os outros o que você tem para si mesmo, que é amor próprio. E quando você tem amor próprio, você sabe o que você aceitaria na hora que você vai comprar uma coisa e o que você não aceitaria. E o seu cliente merece ser tratado assim também. E essa é a forma que você tem que tratar seus clientes em transição capilar, porque essas pessoas estão vulneráveis, então elas vão encontrar em você uma amiga, mais do que uma profissional. E quando a gente tem amigos na nossa cabeça que são profissionais, a gente não esquece deles. E a gente paga o valor deles. Não quando eles são os nossos amigos de infância, né? Mas é muito bom você encontrar um profissional. É bizarro, né? Mas é isso que acontece. Mas quando você encontra um profissional artista, especialista, autoridade, e que você olha, a pessoa fala: não, eu sei, eu vou resolver sua vida, te chama pelo nome, resolve a sua vida, você fala, cara, você pega um apego com aquela pessoa, que você se sente uma traíra se você fizer o seu cabelo com outra pessoa a partir daquele momento, não é assim? Essas pessoas, elas não caíram nesse tipo de atendimento à toa. Algumas nasceram com esse talento de atender, mas na maioria dos casos elas aprenderam a servir outras pessoas. Que é isso que a gente faz muito bem quando a gente atinge o sucesso e a gente se mantém nele. Ninguém tropeça num sucesso duradouro, meu amor. Aprende isso. Você sempre vai construir o seu negócio em cima do mercado que você escolheu trabalhar. E neste conteúdo de hoje, por favor, comenta aqui se teve alguma chave que virou aí a sua inteligência, que você vai falar: caramba, eu não pensava assim, não, mas a partir de hoje eu vou tentar essa metodologia desse conceito para melhorar o meu trabalho, porque a minha intenção de passar esse tempo aqui contigo num conteúdo denso desse, sem edição, é para você melhorar os seus atendimentos, tá bom? Então, a única coisa que eu quero que você faça aqui é deixar um like nesse vídeo e, se puder, aí deixar um comentário para eu ver se você está gostando desse perfil de conteúdo. Beleza? Meu nome é Denise Veloso, se você está me conhecendo agora, e claro, também estou no Instagram e no TikTok. Vai lá acompanhar meus trabalhos e ver outros perfis de cabelo lá também. Beijo!